Olá, vou apresentar aqui sobre a tecnologia MLflow. O que é essa tecnologia? Como podemos utilizar? Um exemplo prático. Além disso, quem sou eu e qual é o meu curso? Vamos começar no início. Prazer, meu nome é Arthur Lisboa. Eu curso o curso TADES, significa Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Atualmente estou no último período, que é o sexto, e atualmente também estou cursando uma disciplina chamada Aprendizado de Máquina. Essa disciplina, o nosso professor, o Josinaldo Barbosa, passou um seminário para a gente, que envolvia novas tecnologias que estão sendo muito utilizadas no mercado. No meu caso, foi o MLflow. Então, eu vou apresentar aqui um pouco para vocês sobre essa ferramenta, como vocês podem utilizá-la e dar um exemplo prático para vocês. Aqui também contém o GitHub, o nome completo, praticamente, e vamos lá. Vocês já se identificaram com isso? Todos os iniciantes da área de ciência de dados, alguma hora, em algum momento, foi fazendo vários testes com os seus modelos e acabou acontecendo isso que aparece no nosso slide. Modelo V1, modelo V2, modelo V3, até vários, é infinito também. Ou várias, ou várias bases de dados diferentes vão salvando ao longo do tempo, seja com menos variáveis, seja com mais variáveis, trocando a variável target, enfim. Então, como eu sei quais parâmetros geraram o nosso modelo? Como eu comparo o resultado de hoje, 3 dias atrás? Como o meu colega de time pode rodar o exato experimento que eu rodei? Então, a conclusão é que, atualmente, se você fizer dessa forma, você tem uma falta de reprodutibilidade e falta de comparabilidade. Então, não é o ideal, ok? É ruim para a gente. Então, qual foi a solução? A solução foi o ciclo de vida gerenciado, que é o MLflow. Você pode imaginar o MLflow como um sistema de arquivo de pastas que vai salvar os seus diferentes modelos de aprendizado de máquina, de machine learning. Então, o MLflow ele é uma plataforma open source para gerenciar o ciclo de vida completo de machine learning. Ele pode ser definido em 4 componentes: o tracking, projects, models e registro. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre eles ao longo dessa minha explicação. Vou focar bastante no track. Track nada mais é do que um caderno de laboratórios. Ele vai rastrear seus parâmetros, suas métricas e seus artefatos. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Quando ele for um track, ele tem alguns conceitos principais que a gente vai utilizar ao longo do nosso experimento. Como eu próprio falei, tem o experimento, a run, os parâmetros, métricas e artefatos. Para você poder iniciar um instanciar modelos no MLflow, você tem que instanciar experimento. Experimento nada mais é do que como você pode imaginar como uma pasta que você vai guardar todos os seus modelos naquela pasta. Então, se eu quero usar a base íris, por exemplo, eu posso criar um experimento chamado experimento demo load íris v1, e dentro dessa pasta vai ter todos os modelos íris que eu vou testando ao longo do tempo. Entendeu? Então, nada mais é do que como se fosse uma pasta. Dentro dela, a gente tem nossos modelos. Mas para a gente subir esses modelos, a gente precisa configurar algumas coisas. Por exemplo, a run. A gente precisa botar a run no nosso código para poder subir nossas métricas e nossos modelos para o MLflow. Que informações a gente pode passar para o MLflow? A gente pode passar os parâmetros, os hiperparâmetros do nosso modelo, o número de, aqui está um exemplo, o número estimado, 100. A gente pode passar métricas, a acurácia é um exemplo muito famosa. E aí a gente pode passar artefatos também. Artefatos, eles podem ser matrizes de confusão, pode ser imagens, pode ser o nosso modelo em formato PKL, não Pickle. Então vamos lá. Hum. Para o nosso experimento na prática, usando o MLflow Track. Então, o nosso objetivo vai ser treinar 3 modelos de regressão simples, linear, árvore de decisão e o random forest, mostrando passo a passo o track no MSU. Depois disso, nós vamos logar os parâmetros, logar as métricas, que nesse caso vai ser o erro médio quadrático,
Vamos salvar o modelo Pico como artefato e comparar os três resultados na MLflow UI. Então, aqui abrir o código. Ah, deixa eu só ver se está tudo certo. Tudo certo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Nosso objetivo aqui vai ser treinar três modelos. E aí vai precisar de três informações muito importantes. Três comandos muito importantes. Quatro, na verdade, perdão. A gente vai primeiro precisar fazer esse import do MLflow. Se a gente for usar a biblioteca do sklearn, a gente também vai fazer esse import mlflow.sklearn. E caso você não tenha baixado o MLflow ainda, você vai ter que dar um pip install mlflow, que nesse caso seria, deixa eu só adicionar um markdown, pip install mlflow. Pronto. Você pode abrir um comando virtual, um environment, um ambiente virtual, antes de fazer esse pip install. E pronto. Depois disso você vai baixar e esses imports vão funcionar basicamente. Vou usar como meio didático a base de load database. Peguei o train test split, a métrica e os três modelos. E aqui nesse bloco de notas, esse bloco de código, perdão, a gente já faz a separação da base, treina a base e a gente já pode configurar o nome do nosso experimento. Como a base de dados escolhida foi a Load Diabetes, o nome que eu botei foi Seminário Demo Diabetes V2. Mas vocês podem colocar qualquer nome. Quando vocês rodarem isso, vai aparecer uma parte chamada MLRuns. Essa parte vai ser muito importante. Nela, o MLflow vai salvar localmente todas as informações do seu modelo, dos seus futuros modelos, dentro daquele experimento. Então, vai salvar as métricas, vai salvar os artefatos, tudo. Não, em hipótese alguma, apague ela. Ela vai ser a pasta mais importante do MLflow. Depois disso, depois de ter setado o nome, como é que seta o nome, Arthur? Você bota esse comando, mlflow.setExperiment, e passa por parâmetro o nome do experimento. Então, eu vou mostrar aqui, perdão. E depois disso, vocês já podem abrir a interface. Como é que faz? Qual é o comando para abrir essa interface? O comando para abrir essa interface é só colocar mlflow UI. Esses avisos vermelhos aqui no meu é besteira. Ele só está no aviso mesmo. Mas já está rodando tranquilo. Então, quando a gente abrir aqui, vê, pronto, quando a gente abrir aqui, já aparece o nome do nosso experimento, que é o Seminário Demo Diabetes V2. Quando eu clicar, muitos de vocês vai aparecer vazio. Só que como eu já fiz os treinos com esses modelos, ele já aparece o modelo para mim. Vamos voltar para o código. Então aqui, o modelo de regressão linear. Para a gente poder passar esse modelo, a gente sempre vai ter que startar uma run. A run vai ser o nome daquele nosso modelo, o nome daquilo que a gente testou. Então a gente passa, faz o itml start run, bota o nome da run no run name, que no meu caso de regressão linear, o próprio nome do meu modelo. E você pode passar algumas coisas, né? A gente pode passar o log para, do MLF log para, você passa os hiperparâmetros, sempre dizendo qual é o tipo de modelo. Você também, depois de treinar o modelo, você pode passar a métrica, que é o log metrics, e depois você pode salvar como artefato, que é o log model. Depois disso, já vai ter salvo o modelo, a métrica e o artefato daquele modelo. O artefato nada mais vai ser do que o próprio modelo, só que como um pico, para a gente poder exportar. Muito fácil. Então, se a gente abrir aqui, regressão linear, a gente vai abrir, a gente vai ver o valor de nossa métrica, quanto foi que deu, o modelo qual é o modelo que a gente definiu como linear, regressão linear. E aqui tem os hiperparâmetros, como a gente falou, e os artefatos. Os artefatos aqui tem um model pico, por exemplo, para você baixar. Tem o requirements, então sem esses artefatos você não consegue rodar o mesmo modelo na sua máquina reproduzindo o exato mesmo experimento. Então, muito importante, cara. Muito importante. Também tem esse gráficozinho bonitinho. Se tivesse outras métricas, ele também faria mais gráficos, ok? Então, vamos voltar lá para o código.
Depois disso, ele vai seguir, o MLflow vai seguir ele vai seguir essa base. Nome do experimento, setor nome do experimento, start a run, ok? Então, dentro da run, você passa o nome da run, instancia o modelo, passa o nome do modelo, os hiperparâmetros daquele modelo, as métricas e o artefato, se você quiser. Então, aqui na árvore de decisão, vou ter que a profundidade máxima é C5. Então, quando a gente abrir aqui, na árvore de decisão, só um segundo, árvore de decisão, run, árvore de decisão aqui, e a gente vê aqui nos parâmetros, vai ter aqui máxima profundidade, sim. Ele vai salvando todos esses atributos para a gente. Mesma coisa, o erro médio quadrático dele deu 61, foi um pouco maior, ok? E para o Random Forest ele vai seguir uma ideia muito parecida, tá? Muito parecida mesmo. Aí você me pergunta, é só isso que você consegue ver? Você também consegue ver informações como o tempo de duração que demorou para rodar aquele modelo, a ROID daquele modelo, essa informação é muito útil no futuro, para futuras tecnologias que eu vou explicar um pouco mais na frente, ok? Só verificando se está tudo certo a gravação, ok? Então, você vai salvando todas essas informações, ela vai ser muito útil para você. Então, você também pode selecionar todos os modelos aqui, comparar. Quando você clicar em comparar, ele vai selecionar os parâmetros que você já definiu. Você pode tirar esse, adicionar, enfim. E vai comparar um modelo com o outro. Esse gráfico é um pouco complicadinho de entender, mas eu não estou no momento de tanto. Você também pode filtrar por qual métrica você quer verificar, ok? Aí tem Run Details, todos os detalhes de todas as minhas runs. Então imagine assim, se você tivesse mais de 20 modelos, para bater o olho e lembrar qual foi o que teve melhor resultado, qual foi a que rodou mais rápido. Isso facilita muito nossa vida, tá bom? Então vamos voltar para a apresentação do nosso slide. Deixa eu só adiantar aqui que isso aqui tudo eu falei. Então vamos dar um zoom. Quem atualmente utiliza o MLflow no mercado? Para dar um incentivo a vocês. Databricks é a criadora do MLflow, ela usa atualmente. Microsoft, AWS, Google Cloud, Uber e Airbnb, entre outras empresas mundialmente reconhecidas. Elas utilizam internamente o MLflow, é uma tecnologia muito atual e muitas empresas que se focam nisso, machine learning, desenvolver modelos, elas utilizam o MLflow para versionamento. Ele é uma tecnologia de versionamento, ele vai te ajudar nisso, a salvar todas as versões diferentes daquele modelo e te ajudar a consultar qual é a melhor que você está precisando naquele momento, ok? E onde que o MLflow pode ser implementado? No norte para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nesse conteúdo. Então, você pode utilizar o MLflow com Docker muito comum. Meu próprio professor, que atualmente trabalha na área, já comentou que ele utilizou uma empresa dele, o MLflow, junto com o Docker. Então, podemos ver uma área de atuação mesmo, um profissional da área falando. Então, a gente tem uma veracidade maior. Então, no Docker ele vai executar o servidor em containers isolados, vai facilitar a reprodução de ambientes e o deploy. Tem o Kubernetes e o Cloud também. Então, é isso. Queria agradecer a vocês. Chegou até o final do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha introduzido bem esse assunto para vocês, do que é o MLflow, o tipo de coisa que você consegue fazer com ele. E agradeço muito a atenção.